Isso mostra aquilo que nós falamos logo no início do programa, né? A preocupação que a Secretaria tem em divulgar esses assuntos. É a questão da vulnerabilidade, todas as sextas-feiras. E este ano, como foram adquiridos 2 aparelhos da Suécia, no valor de R$273 mil, esses aparelhos, eles medem as partículas inaláveis, né? E a preocupação, é para fazer um trabalho sério, vamos ver onde é que são os lugares mais poluídos. Colocamos, inclusive, na Borges de Medeiros com a Salgado Filho, que ali se diz que é uma rodoviária a céu aberto, né? Então, todas as semanas, esse aparelho ele mede de hora em hora, mas toda semana nós procuramos divulgar de que forma está sendo essa verificação do monitoramento do ar da cidade de Porto Alegre. Porque hoje é Porto Alegre e São Paulo que tem esse tipo de monitoramento. O tradicional é a questão do monóxido de carbono, dióxido de carbono, que tem, e nós fizemos também agora um trabalho ligado até a sua área com plantas da acácia em 12 regiões da cidade e constatamos que o lugar mais poluído é na rodoviária com a questão do zinco, contaminação também do elemento zinco. Porque nós respiramos e não percebemos. Mas essas partículas, no dia a dia, ela interfere e causa um monte de doença infecto respiratória, inclusive levando algumas até o óbito. Então, qual é a nossa preocupação agora? Que nós também constatamos, Porto Alegre tem toda uma legislação, por exemplo, em relação aos veículos, né, principalmente a questão dos ônibus, caminhões, que o escapamento seja na parte superior. O que constatamos? Que recebemos milhares de viagens durante o dia com ônibus que vêm de outras cidades que não têm essa legislação. Então agora nós estamos procurando fazer uma aproximação com a Associação dos Transportadores da região metropolitana para que eles façam uma adequação, porque nós achamos injusto. Quer dizer, a população de Porto Alegre tem toda uma preocupação, Poder Executivo, em procurar melhorar a qualidade de vida e daqui um pouquinho, diariamente, nós somos aqui penalizados, bombardeados. Então, isso é um trabalho que nós vamos fazer, até a preocupação. Bom, mas vamos começar a multar, não vamos permitir mais que os ônibus não entrem em Porto Alegre? Claro que não. Mas o que nós queremos é compactar, fazer um pacto, para ver quanto tempo precisa para que essas empresas possam se adequar à questão da legislação vigente em Porto Alegre, porque isso aí facilita muito. E é interessante, Marjane, porque também nós começamos a criar uma nova cultura que chega na sexta-feira, a imprensa já começa a nos cobrar como é que foi. E é bem interessante, por exemplo, agora quando chove, baixa os níveis, né, porque aí não tem tanto, toda a poluição do ar diminui, mas é um trabalho, inclusive, que eu tenho certeza, algumas universidades já procuraram e querem saber. Isso aí certamente, dentro de um espaço de 3, 4 anos, vão sair inúmeros trabalhos científicos, a nível de mestrado, doutorado, para colocar um pouquinho mais sobre a influência do ar de Porto Alegre. Mas é uma preocupação constante e o prefeito Fogaça fez essa exigência. Olha, é para adquirir, então pega o lugar que vocês acham que é mais poluído e vamos fazer ali a aferição, porque nós temos essa responsabilidade com a população da cidade. E já tem uma ação prática, agora como você está falando sobre a legislação. Outra questão que é uma polêmica que já está instalada, a questão também de se evitar o que se diz essa rodoviária a céu aberto, e uma das ideias através dos portais da cidade, realmente fazendo com que não todos os ônibus tenham que chegar no centro. Esse, inclusive, é um dos temas mais importantes e deve ser o enfoque principal que o prefeito Fogaça vai falar em Copenhague, no Encontro Mundial sobre Mudanças Climáticas. E essa é a preocupação, porque através dos estudos, o que se constatou? Que 14% dos usuários do transporte coletivo chega ao centro. Então, quer dizer, de cada 100, 14 chegam ao centro, só que todos os ônibus chegam ao centro. Então nós temos que ter uma metodologia, chegam vazios, para otimizar isso. Então a questão dos portais da cidade, ele dilui em 4 pontos, e as pessoas ficam naquela, mas vai ser baldeação. Não, é só um transbordo. Entra e vai ter ônibus, a ideia é num lapso de máximo de 2 a 3 minutos, ele se dirige ao centro. Inclusive, nesses locais estarão sendo previstos também estacionamentos, ou seja, se eu sair da minha casa e eu não quero ir até o centro, eu largo meu carro
pego esse ônibus e vou até ali rapidamente. Isso aí vai diminuir, em média, 35% o número de viagens ao centro da cidade. E também vai mudar a matriz energética, ou seja, esses ônibus serão movidos a biodiesel e a gás. Isso aí também vai trazer uma outra visão e vai mostrar que Porto Alegre está preocupada com isso. E agora, claro, tem todo o fator da Copa, tem a discussão do metrô e o prefeito Fogaça tem colocado, queremos o metrô, mas não é excludente a questão do metrô com a própria questão dos portais da cidade. Só que nós sabemos que o metrô é uma obra que leva alguns anos para ser concluída, mas Porto Alegre também precisa. O que tem de bom da nossa cidade é que ela fez uma opção há mais de 30 anos por ser uma cidade de vocação de serviço. Ou seja, na década de 70 estimava-se que Porto Alegre poderia ter, a partir do ano 2000, mais ou menos 2.200.000 habitantes. Hoje, 2009, nós temos menos de 1.450.000. Por que isso? Porto Alegre optou por não ter mais indústria, então as indústrias se alojaram todas na grande Porto Alegre. Então hoje as pessoas moram em Porto Alegre e vão trabalhar nessas cidades. Então é uma situação diferente que foi feita. Então Porto Alegre é a cidade das capitais brasileiras com o menor índice demográfico de crescimento. Então isso aí também ajuda para que possa ter um controle melhor da cidade, que possamos discutir que cidade queremos. E agora com a questão da Copa em 2014, nós vamos ter uma maravilha que nós conhecemos, mas temos cada vez mais fazer essa inter-relação, que é a questão da orla, que é um assunto que vai ser amplamente discutido, porque nós temos essa, vamos dizer aqui, a 8ª maravilha do mundo, né, que está ali à nossa disposição, mas o porto-alegrense nos últimos anos, felizmente, tem descoberto cada vez mais isso. E que passa também, vamos ver a opinião um pouquinho do Feijó sobre a questão do muro da Mauá, né? Muito se fala em se retirar aquele muro para que a população fique mais de frente para o Guaíba. Aí depois lembramos da enchente da década de 40 e sempre que a gente vê as fotos daquela época, a gente fica realmente assustado com a situação que se teve e que se diz que a cada 40 anos acontece uma questão similar. O senhor tem alguma opinião a respeito? Eu acredito que, tecnicamente, né, essa situação pode ser resolvida, né, com um meio termo, rebaixando um pouco, até como, inclusive, já existem projetos e arquitetos colocando. Né. Um outro ponto também, até aproveitando a questão, né, que o secretário colocou a respeito da poluição do ar, né, e também auxiliando dentro da mesma ideia, ele é um local central, né. Recentemente nós tivemos ali também a execução do Camelódromo também e outras obras, né? E uma das formas de cortar a poluição, ou seja, esses metais pesados que a gente tem conhecimento, então, e que pode ser medido, né, é através da contenção da movimentação desses automóveis, ônibus, enfim, é uma das ações, está correto. Né? Outra forma que nós temos de fazer é através, vamos dizer, digamos, falar mais uma vez, vamos dizer, da vegetação. A vegetação é a única forma que existe de purificar o ar. A planta faz isso por natureza, ela capta esses poluentes que são nutrientes para ela, né, colocam isso, age como um filtro, né, e nos devolve o oxigênio. Então eu diria assim, nesse local, seja lá qual o projeto que vai ser aprovado, eu acredito deve ter muito verde. Né, cobrir literalmente todos os telhados, enfim, todas as partes, vamos dizer, tudo que der colocar com verde, o máximo de vegetação, teria espaços abertos, edifícios que também poderiam ter painéis verticais. Além de ficar muito bonito, né? Isso, não, eu diria assim, é o que está sendo projetado no mundo inteiro, dentro da arquitetura moderna, né? É essa interface, é essa relação vegetal e o espaço humano, né? A gente viu que a cidade de Nova York tem feito muito isso, porque a gente lembra em Nova York prédios altos, né, e o concreto. E agora está mudando bastante algumas regiões da cidade, inclusive que se olha de cima é o verde. Em Nova York existe